Muito bem, ouvinte da Rádio Satélite FM, espectador do Tribuna Piranhense, da Rádio Satélite FM também no YouTube, no Facebook, em todas as nossas mídias sociais. O município de Piranhas está recebendo hoje Matheus Ribeiro, ele que se lançou pré-candidato a deputado federal recentemente, mas antes disso, o pré-candidato agora tem uma grande história no jornalismo aqui de Goiás, tendo sido o mais jovem a apresentar, inclusive, o Jornal Nacional, na comemoração aí de décadas do jornal, e representou muito bem o estado de Goiás. Matheus, primeiro é um prazer recebê-lo aqui na cidade de Piranhas, na Rádio Satélite, no canal do Jornal Tribuna Piranhense, para falar dessa sua trajetória. Primeiro, Matheus, carreira em ascensão, jovem, com tudo, né, aí na sua profissão, e agora decide entrar na política. Que decisão é essa, Matheus? Primeiramente, eu que agradeço a abertura, a disponibilidade, a oportunidade de conversar com toda a população da cidade de Piranhas, com todos que ouvem essa rádio tão prestigiada, que leem esse jornal, que presta um importante serviço para a comunidade. Eu escolhi ser jornalista também para prestar um serviço à sociedade. O jornalista ele tem um grande patrão que é o público, um grande patrão que é quem o prestigia com a audiência e com a credibilidade de confiar naquilo que ele fala. Dessa forma, na política, eu também quero prestar um serviço, mas agora com mais poder de ação, para resolver aqueles problemas que muitas vezes eu já mostrei no jornal. Aqueles problemas que muitas vezes, apesar de serem mostrados, não eram resolvidos. Eu sou um homem de 29 anos, sou preocupado com o futuro da nossa sociedade, com os dias que nós vamos viver à frente, e justamente por isso eu acredito que é fundamental que pessoas novas façam parte do ambiente político, façam parte da vida pública, para que nós possamos construir essas soluções e melhorar a vida da população. Matheus, eu gostaria de entrar nessa decisão. Você na TV Anhanguera, recorde de audiência no jornal, foi para o Jornal Nacional, foi para Brasília, e nesse momento a gente já via, poxa vida, um goiano lá no Jornal Nacional tão novo, o jornalismo vai ser muito bem representado aqui, o nosso estado vai ser muito bem representado. Em que momento que foi aquele estalo, aquela virada de chave que você decidiu, não, a partir de agora eu quero, como eu já vi em várias entrevistas suas, eu estou cansado de cobrar, eu quero poder fazer alguma coisa? Eu sempre gostei de ser autor da minha própria história. Foi por isso que eu saí de Piracanjuba com 16 anos, com a mão na frente e outra atrás, para estudar em Goiânia e realizar meu sonho de ser jornalista. Da mesma forma, quando eu pedi demissão da TV Anhanguera, quando eu achei que aquele ciclo já era a hora de ser encerrado e aceitei esse convite de ir para Brasília, eu fiquei muito feliz com um novo desafio, de ir para a capital do país, de ser editor-chefe de um telejornal em Brasília, em horário nobre. Mas essa experiência me trouxe uma outra visão a respeito da nossa capital e a respeito da forma como as coisas acontecem no Congresso Nacional. Me assustou muito ver, durante a pandemia, milhões de pessoas preocupadas com o seu futuro, milhões de pessoas preocupadas por conta de uma doença, muita gente perdendo entes queridos, perdendo amigos, perdendo familiares, muita gente preocupada com o comércio de portas fechadas, com os rumos da nossa economia. E eu andava por Brasília e via os nossos deputados, os nossos senadores, os nossos representantes tomando vinhos caros lá nos restaurantes de Brasília e sem nem somar com a paçoca do que o povo estava passando. Eu que sempre gostei de política e sempre tive esse sonho de entrar na vida pública, desde quando era criança lá em Piracanjuba, vi depois dessa oportunidade o momento ideal. Um momento em que eu já tenho uma trajetória consolidada no jornalismo, eu tenho uma carreira de 10 anos, um momento em que pessoalmente eu já tenho a minha independência, tenho minha empresa, eu consigo me manter e ser uma pessoa honrada que vive do suor do próprio trabalho e, sobretudo, alguém que consegue falar olho no olho com os goianos. Alguém que consegue conversar diretamente com o cidadão, com o eleitor, porque acho que a minha história é pautada por uma credibilidade. As pessoas que conhecem a minha trajetória sabem a forma séria com que sempre eu conduzi a minha carreira e é dessa forma agora que eu quero conduzir também esse processo político. Você é bem ativo nas redes sociais, a gente percebe, e acompanhando as redes sociais eu pude notar que a sua forma de fazer campanha está sendo uma forma muito corpo a corpo, muito simples, visitando as cidades do interior. Veja bem, você está aqui em Piranhas agora, no encontro, como você disse ali agora há pouco, entre amigos. Vai ser mesmo esse o mote da campanha? Simplicidade, conversando olho a olho com as pessoas? Gostaria que você falasse dessa forma de fazer campanha, pré-campanha, melhor dizendo, nesse momento. Eu acho que a gente tem que pautar a política também com base na sinceridade.
Eu sempre vivi do suor do meu trabalho, não venho de dinastia política, não venho de berço de ouro, não tem herança nenhuma que me sustenta. Eu estou fazendo a minha pré-campanha da forma como eu aprendi, inclusive, a fazer jornalismo, conversando com as pessoas, andando, ouvindo, sobretudo, porque eu acho que ouvir as pessoas é fundamental, até para que a gente consiga falar a respeito das soluções que a gente quer apresentar para os problemas que a gente vê hoje na sociedade. E sim, acho que vai ser uma campanha bem dessa forma mesmo, caminhando, conversando, falando de ideias, falando da boa política. Eu não gostaria jamais de me tornar um deputado pelo meu estado, sentindo que para isso eu tive que comprar as pessoas, sentindo que para isso eu tive que comprar liderança, sentindo que para isso eu tive que fazer essa sujeirada que infelizmente ainda marca hoje a eleição de muitas pessoas aqui no nosso estado de Goiás. A população está muito preocupada com uma coisa hoje em dia, que é esse calor, essa fervura muito alta da política, né? Até violência acontecendo ultimamente. Como é que você vê, Matheus, esse momento agora e de que forma você pretende evitar que isso chegue na sua campanha de alguma forma, né? Já que você vai ter, obviamente, adversários políticos, vai fazer campanha para o seu candidato a governador, senador, provavelmente. Com racionalidade. Eu acho que a racionalidade é o que tem que mover a nossa atuação política. Veja, é terrível você pensar que hoje tem gente morrendo por conta das suas preferências políticas. E por que isso acontece muitas vezes? Por conta de fanatismo, por conta de uma visão romântica, apaixonada que as pessoas têm em relação a políticos. Espera lá, nós estamos falando de pessoas. Nós estamos falando de gente que tem qualidade, mas de gente que tem defeito também. E enquanto cidadãos, nós temos que ter discernimento para saber analisar essas questões e escolher as opções mais sérias, mais viáveis, mais sensatas para conduzir os rumos do nosso país. Eu acho que falar sobre racionalidade é muito necessário, principalmente no momento em que o país tem a oportunidade de fazer escolhas sérias a respeito do seu futuro. Nós ainda estamos no momento pós-pandemia, a nossa gente está passando fome, nós temos 33 milhões de pessoas que vivem em insegurança alimentar, são 360 mil goianos que vivem com menos de R$ 100 por mês, segundo o IBGE. Então a gente tem problema real para resolver. Então, em vez de ficar balançando bandeira para político A ou para político B, em vez de ficar participando de fã-clube, né, porque é isso que se tornou, muito partido se tornou fã-clube de político. Eu acho que a gente tem que se preocupar em resolver o problema daquelas pessoas que estão sem dignidade, daquelas pessoas que tiveram a dignidade arrancada. A minha luta é por mais respeito à dignidade. Por falar em suas lutas, né, sendo eleito deputado federal, Matheus Ribeiro tem uma bandeira específica? O político é claro que tem que atender tudo na medida do possível, mas há algo que chegando no Congresso Nacional, no dia 1, né, do seu trabalho, você já vai comprar a briga? Com toda certeza. A minha principal bandeira, o meu principal tema de campanha é a justiça social. No momento em que as pessoas estão passando fome, no momento em que as pessoas estão comprando pele de frango, o que antes era dado para bicho, o que antes era jogado fora, a gente não tem outra prioridade senão o combate à miséria. E falar sobre justiça social num país como o Brasil, que ainda tem uma imensa desigualdade, que ainda milhões de pessoas vivem na informalidade, milhões de pessoas vivem no subemprego, milhões de pessoas são sequer amparadas pelo Estado, é extremamente necessário. Em Brasília, eu quero ser uma voz que possa zelar por essas questões, defendendo, inclusive, a formalização de mercado de trabalho. Eu tenho projetos hoje que são de curto, médio e longo prazo para fortalecer e para fomentar a justiça social no país. A curto prazo, nós precisamos matar a fome. Nós precisamos falar de ações integradas de combate à fome que possam, de fato, recolocar a comida na mesa das pessoas. E isso se faz por meio de transferência de renda. Mas transferência de renda da forma séria e não da forma eleitoreira, como a gente está vendo. Porque muito município, muito estado, o governo federal criou aí auxílios, criou aí um monte de cartãozinho, que é o Bolsa Esmola, na verdade. É um Bolsa Esmola para tapear as pessoas e tentar convencer e tentar ganhar voto. E falta ação integrada. Dentro do Renova, que é a escola de formação política na qual eu estudei para esse momento, eu tive aula com Ricardo Paes de Barros, um dos maiores nomes de combate à desigualdade social do mundo. E uma das questões mais focadas é a falta que hoje nós temos de ações integradas. É preciso pôr à mesma mesa municípios, estados e o governo federal para construir uma ação de combate à fome. E está faltando esse diálogo. Então eu quero propor e eu quero comandar esse diálogo representando o estado de Goiás no Congresso Nacional. Matheus, e a escolha do partido para esse momento? Qual foi o critério? Como foi tomar essa decisão
por ingressar agora e gostaria que você falasse também já da convenção partidária, como é que está essa programação. Quando eu me desliguei da Record em Brasília e voltei a Goiás para me dedicar ao projeto da minha pré-candidatura, eu ainda não tinha um partido político. E desde então eu recebi convites de várias siglas. Conversei com dezenas de presidentes partidários. E ouvi um convite do ex-governador Marconi Perillo me chamando para me filiar ao PSDB. E a forma como o Marconi fez esse convite me sensibilizou e me fez optar pelo Partido da Social Democracia Brasileira, porque Marconi me assegurou o respeito à minha independência dentro do partido. O governador Marconi me ligou, disse que conhecia a minha história, conhecia a minha trajetória e que a minha independência seria respeitada. E é isso que eu tenho observado nessa trajetória de pré-campanha. Um espaço com viabilidade para um projeto que é de eleição. Eu não deixaria a minha carreira na TV, eu não deixaria de cuidar da minha empresa, eu não deixaria de cuidar de mim mesmo para um projeto que não fosse de eleição. Eu quero vencer esse pleito para ser um deputado que trabalha pelos goianos. E essa viabilidade eu encontrei dentro do PSDB, que é um partido que já tem legado no Brasil, é um partido que já tem um grande legado no estado de Goiás e que, com toda certeza, essas referências, esse legado, servirão de base para que eu possa construir o meu trabalho. Matheus, um pouco mais saindo da política, a gente não pode conversar com o Matheus Ribeiro aqui na Rádio Satélite, sem saber um pouco dessa sua trajetória profissional. Como é que foi sair aqui de Goiás, Matheus, e estar lá na bancada jornalística mais importante do nosso país, uma das mais importantes do mundo? Olha, foi uma grande alegria, foi o momento mais marcante dessa carreira que eu tenho na televisão, porque eu estava ali não apenas por ser um jornalista, por ser o Matheus, porque eu era um bom profissional na visão de alguns. Não, eu estava ali representando 7 milhões de goianos. E exercer essa representação foi o que me deixou mais feliz, porque eu vi os meus conterrâneos, eu vi gente lá da minha cidade, lá de Piracanjuba, eu vi gente dos 4 cantos de Goiás parando num sábado para assistir um jornal, reunindo a família. Na minha cidade, por exemplo, o povo foi para a feira coberta. Eu já tinha visto isso em jogo de Copa do Mundo, mas não para assistir o Jornal Nacional. E eu acho que exercer essa representação foi, inclusive, sentir um pouco o gostinho do orgulho, que é falar da nossa terra, que é falar da nossa cultura, que é falar da nossa gente, para que o Brasil possa ouvir. Assim como eu representei os goianos no Jornal Nacional, agora eu quero ser o representante dos goianos na Câmara Federal. Matheus, eu sou seu espectador, eu gosto de jornalismo desde criança, né? Então assistia todos os jornais, já te vi cobrando muito político, cobrando resultados, e agora, né? Matheus se tornou um político. Como é que está essa sensação saindo de um lado para o outro e provavelmente, certamente, melhor dizendo, se eleito, essas cobranças virão também para cima de você? Como é que está esse sentimento agora mudando de lado? Com toda certeza, e eu espero que haja mesmo uma cobrança sensata, eu espero que haja mesmo uma fiscalização por parte do cidadão, porque é exatamente essa postura que a gente precisa fomentar na sociedade. Se nós temos uma população que reage passivamente aos problemas, que é pacífica demais, que não acompanha os seus governantes, que não acompanha os seus legisladores, a gente não tem um aprimoramento da democracia. O Brasil não precisa acreditar que as soluções para os seus problemas, que as soluções para os problemas do estado de Goiás estão apenas num CPF. Nós precisamos ter uma mudança de cultura. E isso é feito pouco a pouco. Isso é feito por meio de conscientização, isso é feito por meio de um trabalho sério. Eu espero que haja mesmo essa cobrança e essa fiscalização em relação ao meu trabalho, porque isso vai me fazer alguém mais atento a ter uma boa conduta, a ter uma atuação próxima da sociedade, a ter uma atuação que represente sempre os interesses dos goianos. E jamais interesses próprios, jamais interesses escusos, jamais interesses que fogem à régua da legalidade. E nessa sua visita aqui à região oeste, deu para conhecer um pouco? Vi que você passou por Arenópolis, outros municípios aqui da região. Como é que está essa caminhada por aqui? Hoje foi só um esquenta, né? Hoje foi só um esquenta porque conhecer melhor as belezas de Piranhas é um dos meus próximos compromissos. Já soube que tem uma cachoeira maravilhosa aqui, que o Johnny e o Jonathan Apolinário vão me levar para conhecer essa cachoeira, viu? Eu fico muito feliz em estar presente e olhar olho no olho daquelas pessoas que acompanhavam o meu trabalho na televisão. E eu comentava há pouco sobre esse sentimento que eu tenho, né, de estar junto a um telespectador, de estar junto a uma pessoa que já me viu na televisão e como eu me sinto também próximo, como isso permite com que a gente tenha um diálogo muito instantâneo e até próximo por conta dos temas, por conta dos assuntos que a gente já conversou juntos
na televisão. Eu acho que estar presente na cidade é fundamental para que a gente sinta na pele aquelas que são as demandas da população, aqueles que são os problemas a serem resolvidos. E essa não é só uma passagem, essa é uma visita que com certeza vai ficar marcada como um momento em que eu também abracei Piranhas e que Piranhas pôde abraçar o nosso projeto. Matheus, para finalizar, a campanha curta, as redes sociais vão ser muito importantes para as pessoas conhecerem os seus candidatos. Você é muito ativo. Já para o pessoal ir te seguindo e te acompanhando, onde você está mais ativo e qual é o arroba aí para a turma já ir acompanhando? Aí, olha, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no YouTube, em tudo que é rede social a gente está lá, sobretudo para contar um pouco mais sobre as nossas propostas, contar um pouco mais sobre as nossas ideias e ser também um espaço que escuta o cidadão. Eu acho que essa interação por meio das redes sociais é muito legal. Então, @Matheus Ribeiro TV no Instagram, no Facebook, no Twitter, mribeiro TV, e tem também o nosso WhatsApp, que é 629-9239-8683, 629-9239-8683. Eu estou com um time me ajudando a conduzir esse trabalho, a gente está com um time para ouvir as demandas da população, para ouvir as demandas do cidadão goiano e, com certeza, conduzir esse trabalho de representação do Estado de Goiás lá em Brasília. Estava acompanhando as redes sociais, o Matheus é treino, é viagem, é o tempo todo na atividade, né? Matheus, e para a gente fechar esse bate-papo muito bom, tenho certeza que o nosso ouvinte, nosso espectador gostou muito. Qual é a mensagem que você deixa para o piranhense, para os moradores aqui da região oeste de Goiás? Que tenham em mim alguém comprometido com as demandas dessa cidade. Quando um jornalista sai para fazer uma reportagem, ele não pode ir para a rua já sabendo aquilo que vai ser contado. Ele tem que descobrir, ele tem que pesquisar, ele tem que ouvir a população, ele tem que entrevistar especialistas, ele tem que buscar dados, números, referências, ele tem que investigar a verdade para fazer uma boa reportagem. E é dessa forma que eu também farei a política, é dessa forma que eu também quero exercer o meu mandato. Ouvindo as pessoas, entendendo a realidade local de cada município que eu tiver a honra de representar, para conduzir soluções, para apresentar projetos, para trazer emendas parlamentares que possam beneficiar e melhorar a vida das pessoas. Eu acho que esse é o resultado que a gente espera e é esse o trabalho que eu vou com muita disposição executar lá no Congresso.